O adjetivo é uma classe de palavras. O adjetivo pode desempenhar duas funções sintáticas: função de adjunto adnominal ou como predicativo. Se ele for predicativo, pode se subclassificar como predicativo do sujeito ou como predicativo do objeto. O adjetivo é a classe que se refere a um substantivo. Em primeiro lugar, você precisa observar qual é o tipo de relação que esse adjetivo estabelece com o substantivo, o qual ele se refere. A relação que o adjetivo, com função de adjunto adnominal, mantém com um substantivo é uma relação mais intensa, mais direta. A relação que o adjetivo, com função de predicativo, mantém com o substantivo é uma relação que, de certa maneira, vai estar mediada pelo processo verbal. Se eu falo, a aluna alegre chegou, dá a impressão que essa aluna é sempre alegre. É uma característica dela. Mas, se eu falo, a aluna chegou alegre, eu já tenho um alegre que está relacionado ao momento daquela chegada. Essa aluna não é alegre sempre. Estava alegre na hora que chegou. Então, eu tenho alegre uma relação com a aluna mediada, de certa maneira, pelo processo verbal. Se você trocar o substantivo ao qual o adjetivo se refere por um pronome, e esse adjetivo ficar deslocado do pronome, eu tenho um predicativo. Se o adjetivo for junto nessa troca, eu tenho um adjunto adnominal. Observe. A aluna inteligente chegou. Ela inteligente chegou? Não dá certo. Não tem sentido. O inteligente se incorpora com a aluna, de modo que o conjunto inteiro, a aluna inteligente, é trocado pelo pronome ela. Ela chegou. Percebam que esse adjetivo está muito junto do substantivo, de forma que na hora da troca ele foi embora junto com o substantivo. Portanto, inteligente é um adjunto adnominal. Está junto do nome, do substantivo. Percebam que essa aluna é inteligente sempre. Agora, se falo, cansada, a aluna chegou. Eu posso tranquilamente trocar a aluna por ela. E o cansada irá permanecer. Cansada não vai junto na troca do substantivo pelo pronome. Ela fica separada. Se ela não vai junto, ela não é adjunto. Ela é predicativo do sujeito. Então, pelo critério interpretativo, ela não é cansada. Ela está cansada naquele momento. O adjunto adnominal tende a não se separar do substantivo a qual se refere. Não haverá entre o substantivo e o seu adjunto adnominal, o seu adjetivo, que tem função de adjunto adnominal, outra palavra ou pontuação. Já o predicativo, por sua vez, vai com frequência aparecer separado desse substantivo, seja por verbo, seja por pontuação. Resumindo, ela não estará tão junto. Ela não é adjunto. Ana estava ansiosa. O verbo estava. Quem estava ansiosa? Ana, nosso sujeito. Ansiosa é o adjetivo que está se referindo a Ana, nosso sujeito.
Esse adjetivo tem a função de predicativo do sujeito. Se você trocar o sujeito por um pronome, ansiosa permanece. Ela estava ansiosa. O gestor recebeu a aluna novata. O gestor recebeu. Quem recebe, recebe alguém ou alguma coisa. Ele recebeu a aluna, o complemento do verbo, que chamamos de objeto direto. Novata está se referindo à aluna, que é o objeto direto da oração. Logo, é um predicativo do objeto, porque caracteriza o substantivo aluna, que funciona como objeto direto, complemento do verbo receber.